Aí, Aí, pronto, muito bem. tudo bom? Tô bem, e você, Renata? Como é que tá? Também, tudo certinho. Você tinha enviado o convite, eu entrei, mas precisava ativar o microfone. Ah, muito Aí teve que bem, entrar muito na bem. configuração, tudo, mas já me organizei aqui. Deu certo, isso que é importante, né? Deu sim. Muito bem, muito bem, gente. Então vamos lá, né? Começar a nossa live, que hoje é sobre o estresse no isolamento social, não é isso, Renata? Isso aí. Muito bem. E eu tenho hoje como convidada especial para essa live aqui, gente, a minha amiga, psicóloga daqui de Campinas também, a Renata Ribeiro, né? Conheci a Renata há aproximadamente 2 anos atrás, quando a gente iniciou juntos essa pós que nós estamos praticamente concluindo agora, praticamente já concluída, né, Renata? Ô, já apresentamos aí, né? Já sábado foi a apresentação do Foi, nosso TCC, né? foi. Então, tive o prazer de conhecer a Renata na pós, né? De ver um pouquinho da sua dedicação nos estudos, do seu profissionalismo como psicóloga, né? E que bom que a gente pode hoje compartilhar aqui esse momento, né, de conhecimento junto com as pessoas que estão aí já com a gente, com as pessoas que estão entrando conosco também, né, Renata? Sim, nossa, Marcelo, eu fiquei muito feliz aí com o seu convite, porque você é uma pessoa que eu admiro, eu gosto muito do seu trabalho, te acho excelente profissional. Então, quando eu recebi o seu convite para essa live, eu me senti realmente muito lisonjeada de poder compartilhar Obrigado, um Renata. pouquinho aí do que eu sei e a gente poder contribuir para as pessoas um pouquinho do nosso conhecimento. É muito importante isso, né? Obrigado, a recíproca é verdadeira, viu? Eu também fiquei muito feliz também com a tua aceitação do convite, tá? Bom, gente, o Insta da Renata é psicóloga.renata.ribeiro, tá? Para quem quiser também, além de seguir a clínica Marcelo Parazzi, seguir a psicóloga Renata Ribeiro, tá, gente? E lembrando que assim, gente, a gente quer fazer essa live para vocês e com vocês durante 60 minutos, tá? Vamos lutar bastante para tentar fazer em 60 minutos tudo no máximo, tá? Se a gente não conseguir, a gente convoca vocês de novo e faz uma conclusão da live. A ideia é aproximadamente fazer uma explanação para vocês de 40 minutos. Durante esse período, vocês já vão formulando as perguntas de vocês, porque depois desses 40 minutos, 15 minutos a gente quer separar para responder as dúvidas de vocês, tentar responder as perguntas de vocês, e 5 minutinhos finais para a gente ir fazendo as despedidas, eu anunciar para vocês o tema da minha próxima live da próxima semana, tá bom, gente? Vamos lá então, Renata? Vamos lá, então, vamos direto ao assunto aí, porque acho que o pessoal aí também quer conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, né? Estresse. Ele é muito discutido, é muito falado, a gente vê isso, né, em tudo quanto é lugar, mas às vezes não é muito claro o que é exatamente o estresse, né? Então, É o verdade. estresse, o estresse, ele é um estado de tensão de um organismo frente a uma situação, um evento estressor que tira esse organismo do equilíbrio, né? Então, que nem a minha Uhum. máscara aqui, ó. Tô com a minha máscara e tem um elástico É. aqui, né? Então, tô com um Uhum. elástico, né? Ele tá aqui no equilíbrio Sim. dele. E aí, quando eu puxo, eu provoquei uma tensão nesse elástico. Eu Certo. provoquei um estresse, ok? Então, o que Uhum. acontece? Existem eventos estressores, né, que acontecem diariamente na vida, e isso vai acontecer na nossa vida até o último dia de vida, que tiram o organismo do seu equilíbrio, da sua homeostase, né? Uhum. E isso daí é natural, isso acontece na vida de todo ser humano, tá? E A que o nossa que, que vida é repleta de eventos estressores, de situações, né, Renata? sim, sim, isso mesmo, Marcelo. Então, Uhum.
o que que a gente precisa fazer? O nosso organismo, para ele voltar ao equilíbrio, ele reage. Ele precisa fazer uma reação para voltar ao equilíbrio. Então, esse movimento de desequilíbrio e equilíbrio é normal, é Uhum. esperado, é da natureza, ok? Certo. Então, quando acontece esse evento estressor, o que que acontece? Existe esse desequilíbrio e ele acaba atuando nas emoções que a gente tem, porque a Uhum. gente tem 5 emoções básicas, né? Essas É. emoções, elas servem para a nossa sobrevivência, para a nossa proteção. Elas são reações fisiológicas que acontecem no cérebro para a gente poder sobreviver. E cada emoção tem a sua função. Então, o evento Uhum. estressor, ele acaba causando um certo desequilíbrio nessas emoções e até no organismo, no corpo como um todo, nos nossos órgãos Uhum. internos, inclusive, não só no cérebro, né? Então, ela vai Uhum. atacar a parte da raiva, do medo, né? Até da alegria. Então, uma pessoa pode ficar mais Uhum. irritadiça, ela pode ficar com mais medo, pode até ficar feliz, dependendo da situação. Então, o evento Olha só. estressor é. Então, o evento Uhum. estressor não necessariamente é algo ruim ou negativo, né? Então, Uhum. pode ser tanto quanto uma perda, né? Uhum. Pode ser uma doença, pode ser uma mudança grande de vida, pode ser a pessoa se Mudar de uma sentir. cidade para outra, né? Exatamente. A pessoa se Uhum. sentir sobrecarregada por alguma razão, pelo tipo de atividade que faz. Pode ser o Uhum. nascimento de um filho, um casamento, Uhum. uma viagem. Então, esses são eventos externos estressores que provocam um desequilíbrio em nós. Por isso que a pessoa também ela pode ficar muito feliz também, ela fica realmente mais agitada, né? Então, isso Uhum. acontece. A ideia é que depois ela volte ao equilíbrio, tá? Se a Uhum. gente não tem estresse, a gente não sobrevive, de fato. Então, aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol. O cortisol no nível mais baixo, ele é importante, inclusive, para a gente acordar, né? No Uhum. dia. Ele é importante, né? Não é algo tão ruim assim quanto as pessoas falam, dependendo da dose. E o estresse acontece em todas as idades, né? Não é só o adulto Uhum. que está lá trabalhando intensamente, né? Pode ser também a dona de casa, existe o estresse da pessoa dentro da família, existe o estresse Uhum. infantil, até um bebê pode ter estresse. Então, isso acontece em todas as idades e depende Interessante. e depende do tema, da situação de vida que a pessoa está vivenciando. Então, o estresse do adolescente muitas vezes pode ser diferente do estresse de um idoso por conta de momentos de vida diferente, né? Uhum. Agora, a Uhum. gente está vivendo uma situação que está sendo um estresse semelhante no sentido do fator estressante, independente da idade, está tendo uma semelhança aí para todos nós, né? Uhum. Que é a situação do isolamento, né, Renata, do Covid, né? É o medo da doença, é o medo da morte, é o medo do desemprego, é o medo da redução salarial, é a redução salarial, o desemprego, né? São Então é o muitos fato ou a ansiedade, né, daquilo que essa situação pode trazer para a gente, né? exatamente, são muitos fatores então que impactam, né? Uhum. E um amigo muito querido, ele mandou um texto falando. Aliás, a gente está recebendo muitas informações, né? Nesse período. Verdade. Mas ele recebeu um texto assim muito interessante que fala: a tempestade é a mesma, mas os barcos são diferentes. Então, Ah, interessante. o evento estressor é o mesmo, mas cada Uhum. família é muito peculiar. Cada um está no Uhum. momento de vida, cada família tem a sua dinâmica, e até dentro da família, cada pessoa nessa família, ela é muito peculiar, ela tem a sua experiência de vida, ela tem a forma como ela enxerga as situações, né? Uhum. Então, então o que eu posso falar é que o estresse, ele provoca muito das nossas emoções, mas principalmente o medo, que é uma emoção básica,
e dele existe o sentimento da ansiedade, tá? Uhum. Esse é o que mais afeta de todas as emoções. Afeta, sim, a raiva, a felicidade, mas o medo é o que acaba, tanto que você citou aí os exemplos do que tem acontecido, mas é o medo que acaba Uhum. afetando mais, né? E aí o Uhum. medo é uma reação fisiológica do cérebro. As emoções, elas acontecem diariamente, a todo momento, às vezes sem a gente perceber. O sentimento é quando a gente tem a consciência dessa emoção, é quando a gente tem um pensamento em cima desse. Então, a ansiedade é um sentimento que ela sai do medo. E qual que é a diferença? O medo, a gente tem medo de algo concreto, daquilo que a gente está vendo, daquela situação. Então, de repente, surgiu um vírus novo, diferente, né? Estou com medo. Ou Uhum. existe um bicho peçonhento aqui do meu lado, é algo concreto que existe de fato, tenho medo. A ansiedade faz você pensar um pouco além, ela foca mais no futuro, ela é um pouco mais subjetiva. E aí varia de Uhum. pessoa para pessoa. Ela é importante a ansiedade para você se planejar, para você ficar numa alerta, para você tomar decisões, para saber como reagir. Então, se você se depara com um bicho peçonhento, a princípio você sente medo. Mas vem a ansiedade porque você precisa se planejar, você precisa usar sua cognição também, não só a reação Uhum. fisiológica. Como agir diante disso e precisa reagir rapidamente. E é por isso que tem toda uma mudança também no seu corpo para se preparar para agir, né? Muito legal. A ansiedade em algum nível e o estresse em algum nível são positivos, são naturais dos seres humanos e são positivos a nós e a nossa vida. Mas depois de um determinado nível, que depois você vai falar um pouquinho sobre as fases do estresse, né, Renata? Tanto a ansiedade quanto o estresse acabam sendo ou por ser prejudiciais a gente, né? Que é um Isso pouquinho do que você mesmo. está falando. Isso mesmo. E só alertando aí, o Brasil está no primeiro do ranking de pessoas mais ansiosas, segundo a Organização Mundial de Saúde. É verdade. Então, é um pouquinho preocupante a gente vivendo tudo isso muito novo. Então, realmente, a gente precisa ter muita atenção para essa questão, né? Agora, Uhum, lembrando então que a tempestade é a mesma, mas os barcos são diferentes. As pessoas reagem de maneira diferente para essa situação, certo? E por que será, certo. Marcelo, que as pessoas reagem de maneira diferente numa situação de estresse, sendo que o evento estressor é o mesmo? Então vamos falar um pouquinho disso, né, Renata? Olha, aliás, parabéns pela essa explanação da primeira parte, viu? Excepcional, adorei, adorei, muito bom e tenho certeza que a galera que está com a gente adorou também, viu? Muito bom. Bom, é como você falou, né, Renata? Qualquer mudança na vida da gente, ela é potencialmente um evento estressor. Então, pode causar estresse, né, na gente. Bom, só que a gente aprendeu com você que não necessariamente, que o estresse não é necessariamente negativo. E no senso comum, muitas vezes a gente pensa que o estresse é fator negativo ou apenas negativo. Então a gente aprendeu com você que não, tem o um lado positivo necessário, né? Até um colega falou aí, né? Instinto de sobrevivência também, e o fator negativo, né? O estresse positivo, né? Ele é aquele que produz em algum nível os corticoides, né? E que depois retrocede, né? Ao estado ali de menor tensionamento. Esses corticoides vão nos ajudar a ficar em alerta e agir, né? E posteriormente a gente vai relaxar, né? Então a gente volta para um estado anterior, né? Agora, corticoide em excesso é tóxico ao nosso organismo, né? E a partir daí começa a desenvolver na gente uma série de fatores negativos, né? Podendo inclusive levar a gente a posteriormente uma fadiga, a alimentar ou facilitar o desenvolvimento de transtornos ansiogênicos ou ansiosos, até mesmo de depressão, né? Bom, entrando um pouquinho mais na questão dos estressores internos, então, é interessante quando você fala da ansiedade em relação ao fator imaginário,
né, da ansiedade. É aquilo que eu suponho. Então, gente, o que a gente gosta de dizer sempre? Ansiedade é como se fosse um medo de algo que supostamente está por vir, né? Olha o que eu disse, medo de algo que supostamente está por vir e que não necessariamente é real e que não necessariamente virá, né? Então, assim, o que a gente pode ter em termos de fatores internos, né? A gente pode ter pessoas que competem constantemente, então que acreditam que a vida é sempre uma competição. Então, essas pessoas elas terão uma tendência maior a desenvolver, né, o estresse negativo, né? Pessoas que são muito perfeccionistas, né, que são muito detalhistas, ao longo do tempo poderão ter a tendência ao desenvolvimento de um estresse, né, negativo, de um estresse que maltrata, que judia da gente, né? A inabilidade de perdoar ou esquecer problemas passados ou deixar de lado problemas passados, né? Entendendo que são parte da vida e que eu erro com o outro, que o outro erra comigo, é uma fonte muito importante também, estressora, né, Renata? A raiva, né? A raiva, num determinado nível, ela pode me ajudar a agir resolvendo um problema que se arrasta na minha vida ou que está me causando algum mal, algum transtorno. Mas a raiva em que eu dou vazão para ela, em que eu atuo nela, né, em que eu transformo essa raiva em comportamentos agressivos para com o outro, para com os objetos que eu quebro, é um fator estressor bastante também importante. Ansiedade, que a gente já citou, né? Catastrofizar o momento de pandemia também é um fator bastante estressante. O que eu estou querendo dizer com isso? Catastrofização, gente, é uma forma de pensamento distorcido para a terapia cognitivo-comportamental, que é como se fosse assim, né? Eu já vou pensando no pior de uma situação, né? Então, que diante da pandemia eu vou ser contaminado e eu vou morrer, que eu vou perder entes queridos fatalmente, eu perderei, sendo que tem muita gente que vai passar por isso e, na verdade, né, não vai perder entes queridos, mas a pessoa já vivencia a pandemia, já vivencia essa situação de maneira catastrófica, de maneira ansiogênica, né? Então, essas são as fontes internas, né, que são importantes fontes estressoras da vida da gente. Tem um exemplinho, viu, Renata, que eu viro e mexe, que eu viro e mexe nas terapias, eu entro, que é assim, eu pergunto para os pacientes, né, por que quando a gente, por que ao entrar num elevador que para, né, o elevador que acaba lá, dá um blackout, ele para entre os dois andares e a gente fica preso dentro desse elevador, por que um indivíduo, diante do mesmo estímulo, ele vai se comportar calmamente, vai apertar o sinal de alarme, vai ver se o celular tem sinal, vai ver se consegue contato com alguém e vai aguardar, porque em algum momento alguém vai perceber que tem um problema ali e vai avisar alguém, né? E o outro está subindo pelas paredes, está esmurrando, né? E gritando e achando que vai morrer dentro, asfixiado, né? Dentro do elevador ou achando que o elevador vai despencar, né? É o mesmo evento, não é? Sim. São duas reações completamente diferentes. Por quê? Porque, gente, o mais importante não é o evento estressor, tá? O mais importante é como eu interpreto o evento estressor. Se eu interpretar o evento estressor através da catastrofização, né? Se eu visualizar ali uma catástrofe, né? Eu vou me comportar como o ocupante do elevador que está ali esmurrando o elevador. Se eu conseguir entender que é uma situação ruim, mas que manter a calma vai me ajudar a agir e que nada de pior vai acontecer, né? Um elevador parado é só chegar, esperar chegar o técnico, ninguém morre asfixiado dentro de um elevador que falta energia ou que dá algum problema não tem relação nenhuma com o cabo de aço, né? E tudo vai ficar bem no final
eu consigo superar aquela situação com muito menos estresse negativo, né? E o estresse, gente, ele também possui fases, não é isso, Renata? Isso. Então, conta um pouquinho para a gente que história é essa das fases do estresse, Uhum. né? Quais são as fases do estresse? Vamos lá, você está contando o tempo aí, Marcelo? Porque eu não estou contando aqui, não. Ó, 8h23, né? Nós dois já falamos a primeira parte, tamo bem. Tá ótimo, então. Bom, então, só complementando também do que você está falando, da forma como a pessoa interpreta a situação estressora, né? Tem muita Uhum, questão assim, porque o ser humano, ele não nasce como uma folha em branco. Já sim. nasce com uma certa carga genética, com um temperamento, e aí na formação da personalidade durante a infância, ele já vai desenvolvendo uma visão dele mesmo, do mundo e das pessoas, porque ele está lidando com um volume muito grande de informações que ele, se é criança, você precisa definir o que é certo, o que é errado, o que é bom e ruim, inclusive para você poder conseguir tomar decisões na vida. Então você acaba criando algumas verdades para você, né? Generalizando algumas verdades para você saber por onde caminhar, né? E é o que elas Uhum, servem durante a sua infância. E também a sua tendência, né? Tem pessoas, por exemplo, que elas são mais tendenciosas a ser mais ansiogênicas. Isso, inclusive, geneticamente, a gente pode dizer que isso existe, mas a gente tem que falar que a genética ela não é determinante. Ainda assim, a gente uhum. tem o controle de poder diminuir isso e agir de uma outra maneira, por mais que a nossa genética ela tenha essa tendência. Então, como uma pessoa colocou aqui também, né, a lipias, que a questão O de... Felipe, Hã? Felipe, Felipe? Tá. A é. questão das experiências prévias, né? Tudo isso, então, Uhum, é a forma como a pessoa enxerga o mundo. As lentes que ela tem, que ela formou ao longo da vida e das experiências prévias dela, como que ela enxerga o mundo, se é mais distorcido ou menos distorcido, se é mais ansiogênico ou não, né? Como ela lida com as questões de adaptação na vida, né? Ela pode, uhum. porque o estresse é simplesmente você entra num processo de tensão e você precisa se adaptar a esse processo de tensão. E cada um tem uma reação diferente por conta da experiência de vida, né, das tendências, da genética. Só que tudo isso é possível aprender a controlar, desenvolver e ter uma vida muito mais saudável com a psicoterapia, né, Marcelo? É aí que entra muito, né? Muito bem colocado, né, Renata? É aí que entra muito exatamente as terapias cognitivas, Sim. né? Para ajudar a gente a entender e a se conscientizar de quais são as nossas crenças irracionais ou distorcidas, né? Influenciadas na gente geneticamente ou por experiências de vida, como você bem falou, para identificar quais são as distorções cognitivas ou os pensamentos irracionais que a gente faz, também a partir dessas influências que você citou, encontrar formas e através de toda uma série, né, de instrumental da própria terapia cognitiva para intervir nessa realidade interna, né, procurando promover flexibilizações e até mesmo modificações dessa forma de se ver, ver o outro, ver o mundo. E Uhum. se a gente consegue isso com o nosso paciente, é muito possível de conseguir, né, Renata? Isso vai influenciar na nossa forma de sentir e de agir, né? Exato. Então é isso mesmo. Exatamente, Marcelo. Bom, Uhum, então o estresse, ele, ainda bem que como a gente entra num processo de adaptação, o nosso uhum, corpo, a nossa mente, ele dá os sinais. Então, o nosso corpo, ele é inteligente. Ele dá sinais conforme a gente entra num estado de estresse, né? Quando a gente tem que lidar com uma situação de estresse, que deixa a gente numa situação de tensão, o uhum. nosso corpo e mente ele começa a dar os avisos. E é por isso que a gente precisa ficar muito atento ao nosso corpo e à nossa mente. Né? Tem pessoas que falam que é importante ter, ou faz a meditação, cada um tem aí a sua maneira de estar consigo mesmo.
né? Por isso que a Uhum. correria do dia a dia impede com que a gente se observe mais, mas isso é extremamente importante, conhecer o próprio corpo e perceber os alertas que ele nos fornece, porque o estresse, ele passa por 4 fases. Cada fase ele já vai te dando um alerta, e quanto antes você puder se antecipar para cuidar, melhor é, mais saudável você fica, ok? Então, Ótimo. no estresse tem o estado de alerta, que é um É, estado saudável, inclusive, aumenta um pouco de cortisol e adrenalina, é positivo, é uma energia para você agir, né? é a primeira fase, né, Renata? Isso, a primeira fase é de Fase de alerta, alerta. exatamente, Legal. né? Então, a fase de alerta é bom porque, assim, na parte até do trabalho, a gente fica mais produtivo, mais criativo, na parte do humor fica mais eufórico, aumenta mais a libido, né? E tem um pouquinho Uhum. mais de dificuldade para dormir, né? Justamente por conta Uhum. dessa euforia. Mas é saudável, ok? Certo. Só que isso daí, o que que acontece? Isso daí teria que voltar depois a estabilizar, normalizar, né? Porque esse estado Uhum. de alerta é bom que aconteça isso, né? Até para a gente produzir mais. Uhum. É importante depois retornar. Só que se não consegue Tá. retornar e isso avança mais um pouco, já começa a exigir um pouco mais da nossa energia. E aí a gente já Uhum. entra no estado de resistência. Isso daí é o estado de resistência, é o que muitos entram. Esse é o que mais encontra, né? Fase 2, então, né, Renata? É a fase de resistência. Exatamente. Quando a pessoa já Certo. sente um pouquinho mais de dificuldade de lidar com o evento estressor e começa a colocar o Uhum. seu pensamento em cima desse evento. Fica pensando Hum. mais. Quando está no estado de alerta, não pensa tanto. É como se você vivesse mais a situação. A resistência, Uhum. você pensa mais sobre isso, né? Fica mais conectada com ela, consumindo mais energia. Exatamente, exatamente. Tá, E aí tá. quando ele volta a se normalizar, por quê? Porque o que acontece? O cortisol ele sobe, a adrenalina, então é a curva, né? Igual na curva aí Uhum. da Covid. Sobe e depois a resistência, né? Ela tá na subida, mas aí depois ela tende a dar uma normalizada em termos de É, cortisol, tudo, mas ainda tá subindo. Mas aí o sono certo. começa a normalizar, né? A parte da libido diminui um pouco. O trabalho, a pessoa ela fica criativa e produtiva no normal. No A normal dela. libido, né, Renata, é a energia sexual, né? São os Isso, interesses sexuais ligados aos desejos sexuais, né? isso, exatamente. Obrigada Tá, aí por certo. lembrar aí para poder explicar direitinho. Que isso, O- estamos juntos, né? Então, e aí o corpo ele fica mais cansado, a memória já começa a falhar um pouco mais, né? E que nem eu Uhum, falei do pensamento, a pessoa começa a ficar um pouco mais preocupada, né? E ela começa até certo. a repetir, ela fica pensando mais nesse evento e ela fica repetindo mais sobre o assunto, tá? Essa é a fase de Uhum, resistência. tá. E aí, se ela não consegue lidar com isso, não toma nenhuma medida, ela já vai para a fase de quase exaustão, tá? Terceira fase, então, né, Renata? Quase exaustão. Exatamente. Então, na fase Certo. de quase exaustão, o que que acontece? Tem uma quebra da resistência e aí fica um pouco mais complicado para voltar. Até a resistência, para poder intervir, já fica um pouco mais fácil, né? O Uhum, tratamento, a intervenção, ela vai ter um resultado um pouco mais rápido. Quando chega na quase exaustão, aí já complica um pouco mais. É possível, lógico que sempre né? Mas fica um uhum, pouco mais complicado, né? Porque aí já quebra a certo. resistência da pessoa e aí começa o processo de adoecimento. Então a pessoa começa a Uhum, ter mais processos de alergias, dermatite, muita gripe. Aí cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Tem pessoas que acabam adoecendo mais de um jeito, pessoas de outro, né? Porque a gente também tem uma carga genética, certo. acaba sendo um gatilho aí para as doenças. Mas as Uhum, doenças, elas começam mais de leve, né? E aí, tá, com o tempo, algumas pessoas, já no quase exaustão, elas já podem desenvolver uma doença grave, o que já está tá. programado geneticamente, tá? Mas para muitas isso já Hum, acontece quando chega na exaustão. Passa do uhum, quase exaustão e chega na exaustão.
que é a quarta e última fase do estresse, né? Exatamente, exatamente. Certo. Então a Exaustão. pessoa ela já tá desanimada, né? Que ela já vem do Uhum, quase exaustão, já está desanimada, já não está produzindo direito, tá? A uhum. libido já cai bastante. Na exaustão, se nada for feito, a pessoa pode até desenvolver uma depressão. No quase exaustão já pode também desenvolver a depressão, mas ela pode piorar na exaustão. A pessoa pode vir com Uhum, pensamentos também de morte, pode haver um suicídio, pode haver um infarto, tá? Porque o corpo aí uhum, ele não aguenta, é igual o elástico que eu mostrei do comecinho, é como se eu puxasse até o final até arrebentar mesmo esse elástico, né? uhum, Então, quando uhum. chegar nesse tempo de exaustão, aí realmente é muito complicado. Ainda é possível, sim, existem pesquisas, existem trabalhos e atendimentos a profissionais que chegam nesse ponto, ainda é possível voltar. É mais Uhum. trabalhoso, né? Mas a pessoa também, quando chega nessa fase, ela fica extremamente desanimada, ela não se socializa mais. Ela não tem mais vontade Começa a se de. isolar, né? Começa a se isolar, tudo. E uma coisa que é É bem interessante. semelhante com a depressão também, né? Claro que existem as diferenças, mas também pode haver um quadro depressivo aí associado, né, Renata? Com certeza, com certeza. Então, Uhum, muitas vezes se desenvolve sim a depressão, né? Então, é um processo, uhum, digamos assim, de ansiedade que pode desenvolver para uma depressão. Mas uma coisa que a gente tem que ficar uhum, atento é que existe o tipo A e o tipo B, né? Das pessoas. O uhum. tipo A é a pessoa mais agitada, mais intensa. Então, o que pode acontecer é ela ficar mais irritadiça, ela ficar mais ansiogênica ainda, desenvolver muitos transtornos, né? Mais E isso daí, agressiva, mais agressiva, tudo. E o tipo B, que é o tipo mais tranquilo, que tem mais esse tipo de temperamento, aí ele pode ir mais pro lado da pessoa ficar bem mais deprimida, deprimida, ficar na cama, não querer sair. introvertida, tá? Exatamente. Então é um conjunto, né? Pelo que a gente está falando, né? Tem o estresse, só que o evento estressor mais a pessoa, né? Essa combinação. E essa pessoa é tão Sim. peculiar, essa combinação é o que a gente vai ver um determinado resultado. Mas no geral é isso que acontece num processo de estresse e os tipos de sintomas que são causados. Muito bacana, Renata. Estão aí então explicadas para a galera as quatro fases, né? As quatro possíveis fases aí do estresse, não é mesmo? Isso mesmo, é isso mesmo. Agora, e só para também lembrar, o É. tempo, se alguém quiser saber, né? Ai, quanto tempo demora, né? Para alerta, isso daí varia de pessoa para pessoa. Não existe uma Uhum. regra, porque cada um tem uma Sim. resistência específica por conta da história de vida, temperamento, genética. Então, isso varia. Para uma pessoa pode chegar na quase exaustão muito mais rápido, enquanto a outra pode estar na resistência ainda. Ou seja, pode ser que uma pule rapidinho de fases, Pode. né? E a Uhum. outra tenha fases mais demoradas, né? Assim como a outra pode ser que nem chegue na fase seguinte, ela retroceda, né? Então é muito particular, né? Muito individual. Como você disse, é muito peculiar de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, de personalidade para personalidade. Você falou do tipo A, do tipo B, né, Renata? Mas é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que prestar muita atenção realmente no nosso corpo, porque ele nos avisa. E quanto mais a gente puder intervir, melhor, né, Marcelo? E Sim, aí você pode sim. ajudar aí a gente a falar como que pode intervir, né? Quais seriam as maneiras aí para colaborar aí na. Falar um pouquinho dessas intervenções e prevenções, né, Renata? Sim, sim. Eu vou falar primeiramente, Renata, um pouquinho sobre a prevenção primária, né? Vamos falar da prevenção do estresse negativo para a criançada, né? Que acho que pode ser interessante. Nós temos pais e mães aí presentes na live, né? Bom, gente, a prevenção primária, ela vai acontecer através da aceitação daquela criança, né? Aceitação tanto daquilo que você pode julgar como positivo e negativo presente naquela criança. Ela vai acontecer através, né, da promoção de um relacionamento amoroso, né?
dos pais ou cuidadores para aquela criança. Ela vai acontecer através da calma, né, diante de erros, equívocos, acidentes, né, que acontecem dentro de casa, da criança que está desenvolvendo, né, a sua sintonia fina, né, desenvolvendo as suas habilidades ainda. Então, lidar com aquela situação com calma, né, sem que seja um lidar, né, demasiado estressante, raivoso, agressivo, né? Uma educação que também contemple limites, né? Obrigações em conformidade com cada fase, com cada idade de cada criança. Isso ajuda muito no desenvolvimento e no amadurecimento, né? Dos pequenos, né? E sem muitas exigências, tanto em termos de quantidade, às vezes a gente vê hoje muitas crianças, né, tendo um monte, né, de afazeres, de necessidades, de tarefas, né, e também sem muitas exigências, uma educação que não puxe muito, que não alimente muito essa personalidade que está em desenvolvimento para o lado do perfeccionismo, né, para o lado Principalmente ali nessa do fase, né, que a gente está vivendo, né? principalmente nessa Precisa fase, flexibilizar né, Renata? muito, né? A cobrança. Exatamente. Então, dá aquela contenção ali para a criança, proteger, né? Pedir para que ela seja boa, para que ela se comprometa, para que ela se desenvolva, para que ela supere obstáculos, para que ela vá gradativamente melhorando, né? Mas sem puxar para essas exigências exacerbadas e para esse perfeccionismo. É uma prevenção primária, tá, gente? De uma personalidade mais fonte aí interna de estresse, né? Como nós dissemos anteriormente, né? Bom, para o adulto, né, gente, assim, tanto que quer prevenir o estresse ou para o adulto que pode se identificar com alguma dessas fases do estresse que a Renata explanou muito bem agora há pouco, a gente pode pensar também em algumas estratégias, tá? Gente, existem um monte de estratégias, a gente selecionou aqui para vocês apenas algumas, tá? Para tentar ilustrar, né? É muito importante a gente pensar no equilíbrio, né, Renata, das áreas da vida da gente. Sim. Lembrar que o trabalho é uma área importante da vida da gente, mas é uma área da vida da gente. Lembrar que além da área do trabalho, tem a área espiritual, tem a área familiar, tem a área amorosa, financeira, né? Tem a área social, né? Tem a área da saúde física, da saúde emocional. Olha quantas áreas compõem, né, a vida de um indivíduo. Então, sempre procurar fazer um pouquinho do que pede cada uma dessas áreas, né? Pode ajudar bastante, tá? Bom, uma fonte também bastante interessante aí para lidar com o estresse são os relaxamentos, né? Então existe, né, Renata, uma série de formas aí de relaxamentos e a gente ensina, né, quando necessário, os pacientes que a gente acompanha a fazer o relaxamento muscular, que é uma fonte bastante interessante de prevenção às fases Sim. posteriores do estresse, né? Então, procurar formas de relaxamento, vocês podem entrar, viu, gente, assim, no YouTube e buscar lá relaxamentos, relaxamento muscular, relaxamento progressivo de Jacobson, que é um que é muito utilizado, né, pelos profissionais da terapia cognitiva, pode ajudar bastante aí vocês, tá? É Uma coisa interessante que eu que cada falo, um relaxa de um jeito, né? Tem mais facilidade de relaxar de um jeito e de outro, né? e aí vai encontrando ali aquela forma de relaxamento que pode se adaptar melhor a ela, né? Exatamente, porque tem pessoas que têm mais tensão muscular, então o relaxamento mais voltado para isso, e outras, às vezes, têm aceleração de pensamento, né? E aí é Sim, procurar até relaxar a mente.
encontrar maneiras de relaxar essa mente. Então, eu acho que cada um aí pode encontrar uma forma de relaxar, que isso é importante até para ouvir o nosso corpo melhor. Perfeito, Renata, muito bem colocado, né? Uma coisa que eu falo sempre nas lives é sobre a importância dos exercícios físicos e da própria alimentação, que eu já chego lá, né? Então, praticar exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana é muito importante, é uma importante fonte de prevenção ao estresse, né? E é uma série de outras questões também, né, gente? É interessante que assim, né, Renata, o estresse demasiado vai produzir muito cortisol durante muito tempo e adrenalina também, e essas substâncias durante bastante tempo acabam se tornando tóxicas ao organismo. E os exercícios físicos ajudam na eliminação, na dissipação dessas substâncias que vão se acumulando no organismo da gente, né? Então, os exercícios físicos no quesito estresse, eles são muito importantes por conta disso. Alimentação, gente, existe alimentos que são chamados e denominados de anti-estresse, tá? E olha aqui que interessante essa fonte aqui, essa informação que eu e Renata preparamos para trazer para vocês. Vocês sabiam que a serotonina, que está muito ligada, né, ao bem-estar, ao prazer, a sensação também, as sensações positivas para a gente, né, para nós seres humanos, 80% delas são produzidas no nosso intestino, né? E até uma outra coisa que a gente estava conversando hoje, né, Renata, é, em até 70%, estudos comprovam que em até 70% dos resultados que eu obtenho na academia, nos meus exercícios físicos, estão relacionados a como eu me alimento, né? Sim. Então, olha a importância da gente. Eu preciso fazer um destaque aqui para a gente também, né, na importância do psicólogo cognitivista, do psicólogo em terapia cognitivo-comportamental, quando a gente entende que está um pouquinho difícil de lidar com algumas situações. Um terapeuta cognitivista para auxiliar com todas essas questões que a gente disse, que a gente comentou aqui também, né? Bom, dentro de tudo isso, gente, assim, quando houver uma fonte estressora na vida da gente, né, uma orientação de prevenção ou de melhora nesse sentido, o que é importante a gente fazer? A gente parar, a gente refletir, como a Renata falou, né, a gente pensar um pouquinho no nosso corpo, na nossa vida, olhar um pouquinho para dentro, olhar um pouquinho para fora e tentar encontrar a fonte estressora. Eu tenho uma fonte estressora externa, né? Qual é a ligação dessa fonte estressora externa com alguma fonte estressora interna, né? Então, identificar isso pode ajudar a gente a entender se eu posso remover aquela fonte estressora externa e se eu não puder remover aquela fonte estressora externa, como eu posso, que saída eu posso encontrar interna para me adaptar melhor à presença daquela fonte estressora na minha vida, sem continuar o meu adoecimento, né, Renata? Exatamente, Marcelo. Isso é uma questão aí bastante importante, tá? Uma outra questão, gente, diz muito respeito também à resolução de problemas. Procurem na internet sobre estratégias de terapia cognitiva ou estratégias de resolução de problema. São estratégias muito legais que trazem um passo a passo, que ajudam a nos organizar, a organizar os nossos pensamentos e as nossas ações diante de problemas e ajudam, portanto, na resolução de problemas, muitas vezes na resolução desses estressores externos. Essa pode ser também uma dica bacana que a gente separou aqui para vocês. E por último, gente, eu coloco a questão da aceitação, né? Aquilo que a gente não aceita, a gente não supera,
tá? Agora, é importante na aceitação a gente entender que há coisas na vida que a gente não pode mudar e que a gente não pode resolver, como, por exemplo, mudar o outro, né? Então eu preciso ter uma aceitação, uma postura de aceitação diante dessa impossibilidade de mudança, né, ali externa, para eu tentar viver mais em paz com a presença daquilo ou daquela situação na minha vida. Tem um ditado popular, né, gente? Os ditados populares trazem muita sabedoria muitas vezes para a gente, que diz: se não tem solução, solucionado está. O que esse ditado popular antigo diz para a gente? Gente, se não tem solução, joga nas mãos de Deus, né? Abre mão, né? Não é para você. E tudo bem, vamos em frente, né, Renata? Então essas são um pouquinho das dicas aí, né, gente? E eu acho que a gente pode agora, Renata, ir aqui para as perguntas, né? O que você acha? Sim, pode ser. Vamos lá. Tô animada. Vamos lá. Só que... Tem aqui alguns comentários, o do Felipe você já falou, né? Isso. Aqui mais comentários. Tem uma pessoa que falou aqui, viu? Campinas em Revista. Oba, cheguei a tempo de ver minha psicóloga preferida. Vai estar gravada a live? Você vai gravar, Marcelo? Vai. Depois vai para o YouTube. Tem o canal da Clínica Marcelo Parazzi no YouTube, mas vai para o IGTV, né? Isso. Aqui também na lista tem a Conexão Eu, que é da Cris Munhoz. Excelente profissional, trabalha com resiliência, vai muito de encontro também com o que a gente está falando. Eu confio demais assim no trabalho dela e tem muito a oferecer aí para muita gente. Que legal. Sim. Obrigado pela presença aí, Cris Munhoz. Conexão Então, Eu. o Felipe falou assim, Renata, o reequilíbrio químico do corpo também varia de pessoa para pessoa ou existe um tempo estimado? Varia de pessoa para pessoa, não dá para estimar um tempo, né, Renata? Varia. Cada organismo é de um jeito, né? Igual eu falei, né? Cada ciclo aí do estresse realmente não tem como definir quanto tempo vai durar, porque cada organismo é de um jeito, depende da tendência, da genética, da forma como cada um se adapta ao evento estressor, né? Então tem essa variação, sim. Não tem como a gente definir. Perfeito, Renata. E a Cris da Conexão ela fez duas questões aqui, ó. Uhum. Daí entra a meditação também, né? Dentro do que a gente estava explicando, né? Sim, Como com fonte certeza. de prevenção e redução de estresse. Com certeza entram as diversas formas de meditação. A ciência está muito avançada hoje, comprovando muitas questões que já eram ditas há tanto tempo, mas mostrando aí como é possível reequilibrar o seu corpo, a sua mente, né? Cada um encontra aí a sua forma de relaxar, como você bem expôs, e a forma de você voltar ao seu equilíbrio, né? Nesse processo de adaptação ao estresse. Com certeza, Renata. E aí ela faz uma outra pergunta: como incorporar essa disciplina para cuidar de todas as áreas da nossa vida, né? Eu acho que na própria pergunta dela ela já responde, né, Renata? Porque é uma questão de disciplina mesmo. Uhum. Acho que é uma questão de vida organizada, de horários, né, de rotina, que horas eu começo o meu dia, que horas eu termino o meu dia, quanto tempo aproximadamente eu vou identificar que eu preciso de sono por noite para estar bem no dia seguinte, o que eu vou promover no meu final de semana para depois, né, posteriormente eu ir para segunda-feira, eu ir para a minha semana relaxado, melhor, mas também com energia e com disposição. Assim, né? Assim eu vou conseguindo encaixar aquele exercício físico, aquela alimentação melhor, aquele sono positivo, né, na minha vida e procurando aí manter esse reequilíbrio ou esse equilíbrio de vida, não é? Sim, então eu tinha entendido disciplina, eu não sei se ela falou disciplina no sentido de ser disciplinado ou a abordagem que a gente trabalha. Não ficou muito Ela claro. colocou como incorporar essa disciplina para cuidar de todas as áreas de nossa vida. Tá, de disciplina mesmo, né? Né?
É isso O mesmo que você Neto... falou, Marcelo. Ah, legal então, Não Renata. O existe, a Neto... questão é, a neurociência já fala, não existe fórmula mágica. Não existe, né? Não existe. O sistema um do nosso cérebro, ele é o quê? São os hábitos. A gente gasta menos energia. O sistema 2 a gente gasta mais energia, que é o que faz a gente incorporar novos hábitos. Para isso, a gente vai gastar mais energia mesmo. Como fazer isso? Exato. Como ter disciplina? É agindo, é fazendo, é encontrando a melhor maneira para você, com que você gaste o menos energia possível, você adaptar à realidade. Não, então eu percebo que às vezes tem muitas pessoas ou pacientes que perguntam, né, como fazer, né? E não tem, eu falo, não tem fórmula mágica. É Tem, levantar cam... e fazer, né? tem caminhos, mas não tem fórmula mágica, né? Exato. E o Neto fala assim, se um indivíduo chega na terceira e quarta fase do estresse, Renata, mas depois se recupera, pode ter várias sequelas negativas, como pânico, terror noturno, síndromes, e etc. Mas existe alguma sequela positiva? Positiva? A pergunta é se vai ter É, alguma positiva? é, Acho que tem positiva no sentido dele falar assim, olha, eu já sei como é que é, fui até o final do caminho, eu vou me cuidar agora, né? Eu acho que, eu não sei, eu tenho a tendência de ver com um olhar muito positivo todas essas situações difíceis da minha vida, sabe? Eu sempre olho com um olhar sim, positivo. Então, eu acho que isso é um exercício que todo mundo poderia fazer. O que que a gente eu pode tirar de também. aprendizado com isso? Então, o que pode tirar de positivo, chegar na exaustão, de quase morte, de repente ficar internado, ter um infarto, é de realmente repensar e sempre existe uma possibilidade de recomeçar. Não tem a idade certa para recomeçar, né? Existe sempre a possibilidade de um recomeço. As pessoas às vezes se culpam muito, eu podia ter feito isso antes, eu podia é, ter percebido melhor o meu corpo, eu não estaria internado no hospital, né? Mas ok, agora você aprendeu. O que pode fazer daqui para frente? Então, Vamos tem trocar, o aprendizado. vamos trocar o eu podia ter feito pelo o que eu posso fazer, Exato, né? E exatamente. eu também gosto muito disso, né, Renata? É o que eu tento trazer para a minha vida, é o que eu tento passar também para os meus pacientes, né? Que ganhos a gente pode retirar das perdas, né? Porque eu acredito que sempre há Ah, ganhos tem. para serem retirados das perdas, né? Uhum. Que a gente vai vivendo e que a gente vai experienciando e que a gente vai amadurecendo. Ah, a Cris falou aqui verdade sobre a postura de aceitação, sobre o que não se pode mudar. Legal. Obrigado, Cris. Ela falou aqui novamente, às vezes as pessoas não conseguem incorporar os hábitos saudáveis, é verdade. Muitas pessoas comendo em excesso nessa época de isolamento, por exemplo, é verdade, né? E aí não temos mais perguntas aqui, Renata. Olha, É. Tem estamos aí só, a quatro. olha que Fala. não, tem só um aqui do Conexão Eu, né? Da Cris, lá por Ah, cima, que ela falou assim: medo do que não perdi. existe, que é a ansiedade, né? E ela falou: a expectativa que aconteça exatamente o que se quer, né? É um fator, né? Ela colocou, que é relacionado à ansiedade. Pessoas ansiosas, elas tendem a querer estar no controle das situações. Porque elas sempre estão querendo prever o futuro, se preocupar do futuro, né? Imaginar situações lá na frente, como se elas pudessem se prevenir, ficar num estado de alerta o tempo todo, e isso não é saudável o tempo todo, porque ela quer se prevenir de algo lá na frente, ela fica no estado de alerta constantemente, podendo até ter um transtorno de ansiedade generalizada, né? Mas geralmente é esse pensamento de querer estar no controle, como o Marcelo falou, do remediado, quando não é remediado, remediado estar, né? É aquela dificuldade de entregar para Deus, ou entregar para o universo, para seja o que for, uma força maior, assim. Tem situações que a gente realmente não tem controle, é abrir mão, né? E o A coisa ansioso, do ele se tem não. dificuldade disso. A questão do se não tem solução, solucionado está, né? Abre mão, né? É, E é interessante, né, que
É como se fosse mesmo, né, no comentário da colega, né, como se fosse o ansioso até brincar um pouquinho de Deus, né, o querer brincar de Deus, Sim, né? Deixa eu sim. controlar, né, o que está por vir e na verdade a gente não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, no segundo, no minuto, na hora seguinte, né, Renata? É uma carga muito Olha, pesada. muito legal, viu? Bom, Sim. o Insta vai derrubar essa live em 2 minutos, então eu queria agradecer demais a sua presença aqui nessa live. Foi muito pertinente, foi muito enriquecedor tudo que você trouxe, viu, Renata? Muito bom, adorei aí a sua participação. Tenho certeza que a galera que está nos assistindo também adorou, viu? E queria fazer aqui alguns comentários. Gente, visitem, né, a clinicamarceloparazzi.com.br. Lá no canto superior direito, né, tem lá um íconezinho blog. No blog da clínica, vocês entram lá em contato com uma série de temáticas que a gente prepara todo mês com carinho para vocês, tá? Hoje mesmo saiu uma temática nova falando sobre as diferenças entre ansiedade e depressão, tá? Esse texto acabou de sair do forno e já está lá e já estão nas redes sociais também da Clínica Marcelo Parazzi, tá? Gente, queria anunciar também para vocês que semana que vem vou fazer uma nova live. Esta live eu farei sozinho, tá? Vou falar sobre dependência química, que também é uma das minhas especialidades para vocês, na próxima terça-feira, às 8 horas, aqui nesse mesmo canal da Clínica Marcelo Parazzi no Insta, tá? E Renata, suas considerações finais, por favor. Não, eu só gostaria de agradecer mesmo. Foi um prazer imenso trocar com você, contribuir de alguma forma aí com as pessoas que participaram aqui, né? Estou disponível se alguém quiser entrar em contato para tirar mais dúvidas, o que eu puder ajudar, que esteja ao meu alcance, contem comigo. Eu também, E o obrigado. Marcelo, inclusive, já trabalhei na Clínica Parazzi, já atendi lá, excelente clínica, super recomendo. Realmente, eu sou fã do Obrigado. Marcelo aí, então. Obrigado. Gente, obrigado a todo mundo, viu? Obrigado pela audiência. E ó, tá caindo a live.